Professor Paulo, a saída do Mandetta foi uma perda para o Brasil? O que pode mudar com essa alteração de ministros? Eu acho que tem uma coisa fundamental nas estruturas hierárquicas, que é a questão da disciplina e da coesão. Independente do mérito, porque o Taish é uma pessoa muito bem qualificada, um indivíduo, é um excelente oncologista, tem uma experiência no mercado e na atividade privada muito grande. Geralmente, a atividade privada, ela é um sistema darwiniano. Se a pessoa não é um bom profissional, ele é eliminado, né? Já em outros sistemas, às vezes, as pessoas que não são excelentes conseguem chegar em posições muito elevadas. Então, acho que eu já expliquei tudo. Mas, por outro lado, existe uma situação importante de coesão na estrutura de mando, né? Numa situação dessas, a gente sabe que a verticalização dá mais robustez para o sistema, a gente sabe disso. Numa situação de crise, você tem que ter uma verticalidade, você tem que ter uma espécie de um alinhamento disciplinar em todas as esferas. Então, o que a gente tinha, na verdade, era um problema sério de solavancos sendo dados num navio em combate, né? Então, não pode, né? Então, acho que é uma solução boa essa. Agora, professor, no mês passado, o novo ministro da Saúde, o Nelson Taish, ele defendeu o isolamento horizontal. E hoje ele veio a público e disse que está totalmente alinhado com o presidente Bolsonaro, que sempre defendeu o isolamento vertical. Qual vai ser a política adotada? Ainda bem que nós temos um colega economista aqui, porque eu já conversei com ele um pouco e a gente já dividiu essa ideia. Não é defender uma política versus as outras, não é uma realidade binária, isso ou aquilo, diagonal, circular. É um problema muito mais sofisticado, onde nós vamos ter que equilibrar. São malabares, como ele falou, onde você vai ter que equilibrar economia, o sistema hospitalar sem entrar em colapso e manter a taxa de produção básica da epidemia abaixo de 1 para que ela desapareça. Esses três fatores são completamente interligados. E aí eu concordo com o que o Nelson falou ali, o novo ministro, que a questão de economia e saúde são uma só. Ele está entendendo isso como uma espécie de equilíbrio. E qualquer pessoa que sabe lidar com sistemas complexos, tem um pouco de preparo e entendimento de uma realidade um pouco maior do que, por exemplo, a cor da camisa das pessoas, vai perceber que realmente o grande problema é o equilíbrio desses fatores. Para isso, nós temos que ter pessoas alinhadas. Gessner, o que mais incomodou o Bolsonaro? A falta de uma fala unificada, as discordâncias de pensamento ou a popularidade de Mandetta, que chegou aí a níveis altíssimos, né? Eu acho que os três. Primeiro, acho que como o Paulo colocou muito bem, eu acho que uma equipe tem que ter um comando, né? Então é natural que, se há uma falta de alinhamento com o comandante, naturalmente cria uma situação constrangedora, uma situação difícil, especialmente no meio da tempestade, né? O segundo ponto, eu acho que há uma disputa, claramente uma disputa política, onde um determinado ministro ganhou um protagonismo grande e, naturalmente, começa a ter cacife, poder político de fato, como a gente viu, né? Não foi uma demissão fácil, foi uma demissão construída, né? E as discordâncias são reais. Eu acho espero que o novo ministro, esses são os sinais, que coloque a discussão num plano técnico, num plano mais tranquilo, baixe a bola mesmo. Como o Paulo dizia, é um sistema complexo, cada município, estado vai ter um conjunto de variáveis a considerar para tomar as decisões, e aí não pode haver um fla-flu em torno de um remédio, em torno de uma estratégia sanitária. Isso é um problema técnico, que tem que ser discutido por técnicos, como o doutor Paulo. Não portanto, as discordâncias haviam, mas aí eu acho que vai ser importante que o presidente saiba se colocar, delegue aos técnicos as decisões técnicas. Agora, professor Paulo, na sua opinião, quais razões levaram a essa alta popularidade de Mandetta? Ele tem um discurso, eu gostei de coisas que ele falou, mas o problema foi, eu comecei a perceber duas coisas. Eu comecei a perceber que tinha um desalinhamento muito grande com a estrutura de chefia, e depois você começa a perceber também certas vinculações políticas, aí você começa a ficar muito preocupado, porque é exatamente o que a gente está ouvindo aqui. Isso não é uma seara política, não é uma seara onde diferenças de percepção político-ideológicas podem afetar decisões que são seríssimas, que afetam a vida de milhões de pessoas.
Então, nesse sentido, era mais ou menos óbvio que isso iria acontecer, uma hora ou outra, dado o encaminhamento que tinha tomado. Paulo, se fosse necessário um lockdown para a gente diminuir ou frear o número de casos no Brasil, nós estaríamos preparados para isso? Olha, o nível de distanciamento, né, teve algumas medidas feitas anteriormente, inclusive essas feitas por celular, causaram esse enorme problema, inclusive envolvendo questões percebidas como questões de direitos individuais, são problemas seríssimos, né? Os juristas todos devem estar pensando muito sobre isso. Elas vão ser tomadas de acordo com a situação. Falar em lockdown é uma coisa extremamente radical, mas ao mesmo tempo, dependendo da situação, tem que ser tomado. Novamente, porque o pico está para chegar, né? Então, pois veja, aí é uma questão que a gente tem que pensar novamente sobre o aspecto técnico. Você tem que ter dados, você tem que ter risk assessment, você tem que ter uma maneira de entender o risco que existe nas decisões tomadas, e as pessoas friamente têm que tomar decisões baseadas em risco, mas considerar aspectos extremamente complexos, sociais, saúde mental, saúde física, deslocamento, o equilíbrio da economia, o equilíbrio dos hospitais, o equilíbrio da epidemia. Então, isso não é não é uma tarefa para amadores, isso é uma coisa que implica numa interação pesadíssima. Estou vendo que um professor da Getúlio Vargas, um dos maiores powerhouses do intelecto brasileiro, e eu estou imaginando essas pessoas avidamente envolvidas em análise. Eu acho que estaria no momento, inclusive, da sociedade como um todo, todos os cérebros desse país estarem auxiliando de uma maneira positiva e convergente e focalizada e com uma intenção boa o esforço. Então, é um enfrentamento que deve ser conduzido em todos os níveis por todo mundo. Seria ótimo se o INSPER, a FGV, a Politécnica, os melhores centros, os melhores cabeças, o Hospital Albert Einstein, todas as pessoas estivessem convergindo nesse enfrentamento para que a gente consiga lidar com tanta complexidade ao mesmo tempo. Gessner, eu queria te perguntar outra coisa que eu acho muito importante. A gente não falou sobre isso exatamente nesse VT, mas acho importante a gente comentar aqui. Qual tem sido o papel e a importância do SUS no combate à pandemia? Olha, um papel fundamental. A gente, com todas as dificuldades que o Brasil tem de recursos escassos, o Brasil tem um nível de desenvolvimento que não é incomparavelmente menor do que os Estados Unidos, a Alemanha, etc. Mas quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que não tem um sistema integrado nacional de saúde, a gente percebe a importância, sobretudo num país de dimensões continentais, de ter um sistema integrado, de ter um apoio mínimo à sociedade. É claro, nós gostaríamos de ter muito mais recursos, a gente percebe a escassez, a falta de equipamentos, as equipes médicas se ressentem disso. Porém, a existência do sistema, tanto do ponto de vista de base de dados, do ponto de vista de integração, de estratégias unificadas, isso é fundamental. Eu acho que depois dessa pandemia, quando a gente fizer comparações entre países, a gente vai ver que aqueles que têm um sistema de saúde mais organizado, integrado, se traz saíram... algum benefício. Indubitavelmente traz um benefício. Paulo, há lições importantes da gripe espanhola para a atual pandemia, a Covid-19? A gente pode comparar? O vírus não é o mesmo, a dinâmica é muito diferente, a realidade é outra, mas a espanhola é tida por todos os infectologistas, as pessoas que estudam doenças infecciosas, como modelo do que a gente chama de big one, né? O que vai... O pessoal na área diz que uma repetição disso não é se vai acontecer, mas é quando vai acontecer. Inclusive, causada por vírus influenza. Isso está sendo bem monitorado e a gente sabe quais linhagens de vírus influenza estão a poucas mutações de poderem causar uma situação dessa. Agora, Gessner, tem um estudo americano que levantou que cidades dos Estados Unidos que usaram o isolamento social contra a gripe espanhola, elas tiveram uma recuperação econômica mais rápida. O cenário poderia se repetir nos dias de hoje? Acho que sim. Acho que, de novo, a gente volta àquela ideia de que você precisa levar em conta uma série de fatores e ter uma estratégia de médio prazo. Não adianta você não fazer isolamento e deixar todo mundo aglomerar, etc., etc.,
porque o impacto pode ser muito pior depois. E esse estudo é interessante, são, na verdade, são dois pesquisadores do Federal Reserve, que é do Banco Central Americano, de diferentes locais, e um pesquisador do MIT. E é claro, você olha o gráfico, realmente aquelas cidades que tiveram mais isolamento, realmente a diferença do ponto de vista de geração de emprego é muito maior. Ou seja, vale a pena você fazer investimento na saúde para ter benefícios na economia. Teve um outro levantamento também, que segundo historiadores, os políticos que ocuparam a presidência nos anos da gripe espanhola, eles agiam de acordo com a equipe de saúde pública, com a equipe de ciência, que é um pouco o contrário do que a gente está vivendo agora, né? Acho que, de novo, acho que você seguir princípios racionais, baseados na ciência, baseados em experimentação, etc., é o que nós temos de melhor. Né? Às vezes nos enganamos, às vezes não temos todas as informações necessárias, mas é o que há de melhor e que permite que, com os erros, a gente vá chegando a uma solução. Do contrário, é um voo no escuro que é um desastre do ponto de vista de política pública. E, professor, hoje a gente registrou mais 315 mortes na Alemanha, né? Foi o maior número de óbitos desde o início dessa pandemia. Já é hora mesmo de começar a retomar a reabertura dos comércios? Então, essa é uma questão crucial. A gente teve duas informações importantes que chegaram recentemente, o entendimento da comunidade científica, que complicam ainda mais a resposta a essa questão. A primeira delas é o fato de que tem muitas pessoas que não produzem anticorpos contra o vírus, a gente não está entendendo nem direito como é que eles conseguem sair da doença. E a segunda evidência, que é um pouco preocupante, é o fato de mais de 111 pessoas, quer dizer, teve um relato de 91, depois esse número está mudando na Coreia do Sul, que aparentemente foram reinfectadas. Então isso cria uma perspectiva de complicação, no qual a gente tem que voltar agora para fazer pesquisa básica, entender o que está acontecendo nesses casos e, mais do que isso, entender qual que é a implicação disso em medidas que podem ser tomadas na questão da manutenção ou modulação dessa questão do distanciamento social. Então, não são boas notícias.